repente Deus aparece para Abraão do nada e fala com Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus pegou para motivar Abraão e disse: olha, Abraão, e fica tranquilo, que eu engrandecerei o teu nome será engrandecido, ou seja, o seu nome será reconhecido nos 4 cantos da terra. Se ninguém sabia quem era Abraão, vai passar a saber quem é. Se ninguém conhecia o Deus de Abraão, vai passar a conhecer. Eu vou ser contigo em tudo, Abraão, pode ficar tranquilo. Vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar. E qualquer um que se levantar para estender a mão para você e te ajudar, eu também vou ajudar essa pessoa. Qualquer um que fizer o bem para você, qualquer um que realmente desejar o melhor para você, eu também vou desejar o melhor para essa pessoa. Mas aqueles que se levantarem contra ti, querido, vão se levantar contra mim e a minha mão vai pesar sobre eles. Porque eu não vou admitir que ninguém toque num fio de cabelo da sua cabeça. Deus falou isso para Abraão. E ainda falou: Abraão, olha, e em ti todas as famílias da terra. Abraão parou para tentar imaginar, e acredito que na cabeça do Abraão nem passou 1/3 de tanta gente que haveria nesse mundo. Você já parou para pensar? Às vezes nós passamos aqui, por exemplo, o trabalho de missões. E no trabalho de missões a gente ouve falar de países que a gente nem imaginava que existia, de lugares que a gente nem imaginava que tinha gente. E está lá a palavra de Deus sendo pregada. Ou seja, é a promessa que Deus fez a Abraão chegando àquelas pessoas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa de Abraão, Deus tem abençoado o mundo, a todos os povos e nações que verdadeiramente têm abraçado, têm realmente dito sim para o chamado de Deus. Então Deus tem bênçãos para nós, irmão. As promessas de Deus também é para a nossa vida. Mas aí vem um segredo, porque o segredo do Abraão desfrutar de tudo isso foi ele não quebrar a sua aliança com Deus. Foi ele não desfazer da sua aliança com o Senhor. Momentos difíceis vieram, momentos que Abraão não esperava, nem imaginou que acontecesse, aconteceu. E aquilo poderia ter sido o pivô de uma destruição, de uma anulação de uma aliança, mas não, Abraão continuou firme. Abraão continuou firme. Veio o momento de fome, parecia que todo mundo iria morrer. Todo mundo chegou para Abraão: Abraão, o que nós vamos fazer, Abraão? Não tem o que comer, Abraão, vamos passar fome, Abraão. A terra está num momento difícil, Abraão. E Abraão, mesmo naquele momento de fome, de dificuldade, foi lá, pegou a sua melhor ovelha, sacrificou a Deus. E todo mundo pegou: você está louco, Abraão? Como é que você vai pegar a melhor ovelha do rebanho no momento difícil que nós estamos passando e ainda vai fazer isso? E Abraão: eu sei o que eu estou fazendo. E a Bíblia diz, está lá escrito, que Abraão saiu daquele momento de fome, de escassez, mais abastardo do que nunca, mais rico do que nunca, porque Deus foi com ele. Quando Abraão se viu lá no Egito, e a Bíblia diz que a sua esposa foi tomada pelo faraó, Abraão se viu numa crise emocional gigantesca. Pronto, meu casamento acabou, e agora? Não, mas Deus foi lá e não deixou o faraó tocar na sua esposa. Deus não permitiu que ninguém tocasse em Sara. Deus não deixou que ninguém entrasse, com problemas conjugais no casamento de Abraão. Porque Deus prometeu: Abraão, se em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias, por que eu não vou abençoar a sua? A sua também será abençoada. E Deus abençoou. Mas não foi fácil para Abraão ter que chegar e passar por todo esse processo, como também não está sendo fácil para nenhum aqui. Se estiver passando por algum momento difícil, se está passando por algum momento difícil, meu querido, eu sei que não está sendo fácil. Mas o que você não pode fazer é se esquecer da palavra de promessa. Porque o próprio Senhor Jesus confirmou a palavra de Deus dizendo: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer aqui, como eu disse que ela faria e como eu disse que ela iria acontecer na sua vida. Então fica firme, que Deus vai fazer no nome de Jesus. Amém?
que você precisa fazer é não deixar a sua posição, é não deixar o seu lugar. Continue firme com Deus, que Deus vai abençoar você no nome de Jesus, amém? Pessoal, nós vamos entrar na palavra de Deus, nos preparando, lembrando que domingo agora é Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia 8h15 às 18 horas, começando com a nossa reunião de intercessão 7 da manhã, e eu convido a você, querido, porque olha, oração nunca é demais, oração sempre é essencial para a vida de quem quer vencer. Se tem alguém aqui que está precisando vencer, então eu te convido a dar um passo muito importante. Vem 7 da manhã, vem participar da reunião de oração, porque esse é um passo importante para quem quer vencer. Quer vencer? E a oração coletiva, ela é sempre boa, porque ela motiva um ao outro, irmão. Você sabia disso? A oração coletiva, ela é boa porque faz você chegar aqui e o irmão ali que está no... Às vezes você está ali, ó, no frio, o pavio está meio apagado, o irmão está ali com um fogo enorme, e aí isso vai passando um para o outro, quando pensa que não, o calor do momento, né, nos envolve na presença de Deus. Então, todo domingo, 7 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração, de intercessão. Vem estar conosco, que é bênção. Começa sempre a nossa primeira reunião com essa oração de intercessão 7 da manhã, depois a nossa primeira reunião 8h15 e finalizamos às 18 horas. Agora, pessoal, deixa eu falar, porque eu disse para vocês que o mês de agosto é um mês abençoado por Deus. E nós vamos ter grandes propósitos de fé mesmo. Então é ato de fé, é atitude de fé. Nós vamos estar aqui, preste atenção, no dia 13, nós vamos começar aqui um propósito, Jesus na minha casa, igreja de joelho e família de pé, porque preste atenção, Jesus na minha casa, como foi isso? Aonde Jesus entrou? A Bíblia diz que Jesus entrou, Marta recebeu. Olha que lição, nós já ouvimos essa mensagem quantas vezes, mas toda vez que a gente medita, Deus nos abre os olhos para um entendimento novo. Marta recebeu Jesus. Mas quem estava prostrado aos pés de Jesus? Maria. Por isso aquela família, irmão, foi uma família da qual a presença de Deus trouxe cura, libertação. Porque alguém se prostrou. Então nós precisamos de Jesus na nossa casa. Mas nós precisamos também fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Estar prostrados diante de Deus. Para quê? Para ouvir do Senhor a direção, receber dele a palavra dele. Então, no dia 13, eu vou começar esse propósito na quarta-feira. Aí eu vou entregar essa cartelinha aqui, aonde nós vamos ter tudo já aqui, ó. Tá tudo programado, já tá tudo certinho aqui. Todas as nossas mensagens, você vai meditar comigo, vai ser bênção pura aqui no nome do Senhor Jesus, onde nós vamos estar realizando aqui esse propósito. E atrás aqui nós vamos estar, né, entrando no compromisso de fazer o quê? Não adianta só receber Jesus na nossa casa. Não adianta ser Marta. Não adianta ser Marta. Adianta ser Marta, pessoal? Não. Porque Marta recebeu Jesus. Nós temos que ser o quê? Marta Maria, né? Nome composto aí. Marta Maria. Pronto, acabou. Ficou bonito assim, né? Sobrenome. Não tem sobrenome, não? Tem. Qual o seu nome? Marta. Qual o seu sobrenome? Maria. Pronto, acabou. Nós somos Marta e Maria. Recebe Jesus e assenta aos pés dele para ouvir a palavra. Não é assim, pessoal? Então nós vamos fazer isso. Aqui nós vamos estar abrindo a porta da nossa casa. E aí atrás aqui você vai colocar depois, no dia 13, que é semana que vem, lá na outra semana, nós vamos começar esse propósito de fé aqui e vai ser bênção. Eu vou entregar hoje para vocês, para a semana que vem vocês já estarem aqui conosco, trazendo que vai ser coisa bonita no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E no dia 31, pessoal, dia 31, último domingo do mês, nós vamos fazer aquele propósito de fé. A Bíblia diz, lá em João, capítulo de número 2, não é a minha mensagem ainda não, mas vamos só para você ver que tem alguma coisa que me chamou a atenção aqui novamente. Lá no Evangelho de João, olha que coisa bonita aqui que aconteceu aqui. Isso aqui vai fazer parte do nosso propósito também de quarta-feira, mas eu quero trazer aqui para você. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Então olha que bonito, pessoal. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha mensagem, mas eu quero só falar sobre o dia 30 aqui. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Verso de número 6. E estavam ali postas 6 talhas
de pedras. Agora, olha que coisa interessante. Naquela festa, que coisa interessante, Jesus estava em uma festa de casamento. Era uma festa de casamento. E naquela festa de casamento, haviam 6 talhas que ali estavam, mas aquelas 6 talhas estavam completamente, sabe o que, pessoal? Fora de contexto, de certa forma. Como assim fora de contexto? Vou explicar para vocês fora de contexto. Eles estavam numa festa de casamento. Então, aquelas talhas é como se você preparasse aqui o ambiente para uma festa de casamento e, de repente, tivesse coisas que naquela festa não tinham que estar. Oh, guarda isso aqui, não faz parte ainda da festa, não, deixa para lá, depois põe de volta. Mas não tiraram, elas estavam lá, elas estavam postas lá. Ou seja, ninguém havia observado que aquelas talhas estavam lá, mas Jesus havia. Jesus tinha visto elas ali. E aquelas talhas estavam ali, pessoal, para a purificação de quem? Para a purificação dos judeus. Na festa, aí ele diz aí, ó, vamos lá, só para você ver. E estavam ali as 6 talhas de pedras para a purificação de quem, pessoal? Dos judeus. Então, olha que coisa. Eram 6 talhas que estavam ali para a purificação dos judeus, mas o momento era de quê, pessoal? Era uma festa de casamento. Consegue entender agora? Era para a purificação dos judeus, mas a festa era a festa de quê? De casar, era uma festa de casamento. E diz assim que em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metresdas, né? Que representa aqui a quantidade de água que cabiam nelas. Então elas, além de estarem ali, elas tinham uma capacidade de água. Só que o que o texto está dizendo, pessoal? Que elas estavam ali, num canto, e ainda estavam como? Vazias, né? Elas estavam ali vazias. E o texto diz assim, verso de número 7. E disse-lhe Jesus, encheia de águas, né? E disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas. Então Jesus mandou colocar algo comum e simplesmente natural. Sim ou não? Parou para pensar nisso? Pensa bem, o texto está dizendo que Jesus mandou colocar água nelas, simplesmente água. A gente para e analisa esse texto. Que algo sobrenatural tem nisso, pessoal? Nada. Não tem nada de sobrenatural nisso. Aos olhos naturais. Amém? Às vezes as pessoas vão olhar e não vão entender, às vezes, o que está acontecendo. Tem apenas uns vasos aqui em cima. Os vasos estão aqui em cima. Olha que bonito. Os vasos estão aqui. Estão vazios. Não tem nada aqui dentro, não. Completamente vazios. Pastor, o que esses vasos estão fazendo aí em cima do altar? O que aqueles vasos estavam fazendo naquela festa de casamento? Não era para o casamento. Era para outro propósito. Quem está entendendo? Era para outra finalidade. Não tinha nada a ver. E às vezes Deus usa as coisas, de certa forma, improváveis. Coisas que muitas vezes, né, não estão ali dentro do contexto para poder nos abençoar. O que eu quero mostrar para você é que quando Deus quer abençoar, irmão, Deus, ele usa coisas improváveis na nossa vida. No dia 31 de agosto, é o 5º domingo do mês. Anota na sua memória abençoada, tá bom que você tem uma memória abençoada por Deus? Tem, pastor, tem. Ô, pastor, você não está sendo irônico, não? Tô não. Você está achando que eu estou sendo irônico? Tô não. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo diz que nós temos a mente de... Opa, então é uma mente abençoada, assim ou não? Põe a mão na sua cabeça assim, ó, desse jeito, diga assim, obrigado, Jesus, pela mente abençoada que o Senhor me deu. Aí, tá vendo? Você fica aí com o negócio, meu Deus, preciso tomar ginkgo biloba, estou esquecendo tudo. Que é isso, irmão? Amarrado isso aí, põe a mão na sua cabeça e diga, sai, espírito do esquecimento. Em nome de Jesus, você vai para lá. Amém? Jesus não é esquecido. Amém, gente? E nem vai se esquecer de nós, muito menos de você. Glória a Deus. Então o texto está dizendo que Jesus mandou pegar então e fazer o quê? Encher de águas aquelas tábuas. E aqueles homens obedeceram. Amém, pessoal? E todos nós já conhecemos o contexto, né, dessa nossa mensagem. Nós já conhecemos o que aconteceu ali. Então, no dia 31, nós vamos começar aqui, no dia 31, último domingo do mês. Eu estou consagrando, estou abençoando esses potes que aqui estão, porque nós vamos começar aqui, né, os 6 domingos da transformação. E aí nós vamos estudar sobre o significado da palavra transformação.
O que é transformação? O porquê que Jesus transformou? Por que ele fez aquilo? Então nós vamos estudar sobre isso, e se você está precisando, querendo que Jesus faça na sua vida uma transformação, então você vai se preparar para esse dia 31, domingo. Domingo, dia 31, nós vamos começar esse propósito aqui de transformação. O domingo, 6 domingos das transformações aqui na nossa vida. Vai ser muito forte, nós vamos começar, depois eu vou falar melhor sobre isso. Amém, pessoal? E aí, dia 13 agora, vamos começar com esse propósito da família aqui, vai ser muito forte em nome de Jesus. Mas vamos entrar agora na palavra de hoje, porque a palavra de hoje, Deus colocou no meu coração, é outra. Mateus, capítulo de número, é uma palavra rápida e objetiva. Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Vamos lá? Evangelho, segundo São Mateus, capítulo de número 13. Isso. Abra aí a sua Bíblia, você que a trouxe. Vai lá. Em nome de Jesus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Se você não tem a Bíblia, você tem o melhor de tudo. Primeiro, seus ouvidos para ouvir. Mas se você consegue ler, acompanha com a gente no telão. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Mas eu vou fazer, pessoal. Eu tô correndo atrás de conseguir umas Bíblias. Eu quero fazer a campanha da Bíblia aqui na igreja. Quero todo mundo com a Bíblia na mão. Você está com a Bíblia, não. Vou fazer a campanha da Bíblia. Vou ver onde é que eu consigo comprar essas Bíblias para chegar aqui e fazer a campanha com vocês aqui. Em algum lugar atrás delas aí. Deve ter. Meu Deus do céu. Não pode sumir assim não, né? Tem que ter Bíblia. Qual é o versículo, pastor? 53. Vamos lá? Mateus 13, 53. Diz assim, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali. Primeira coisa, Jesus ele sempre falava, pregava por parábola. Pastor, o que é parábola? São histórias contadas. Então Jesus usava histórias para exemplificar muitas vezes aquilo que ele queria passar para alguém. Se ele queria que a pessoa entendesse algo, então Jesus contava uma parábola, uma história, para que a pessoa entendesse. Ah, então é isso que o Senhor está querendo dizer. Ah, agora eu entendi, Jesus. E isso era uma profecia. A Bíblia diz que quando Isaías profetizou, né, e todo o Velho Testamento, todos aqueles que profetizaram sobre Jesus, profetizaram que ele pregaria somente por parábola, pessoal. Mas isso não é a nossa mensagem de hoje. Eu não vou gastar tempo falando sobre isso para explicar para você. Outro dia eu explico o porquê que foi assim. Mas a Bíblia diz então que Jesus ele só pregava por parábola. E aí Jesus aqui ele fala algo muito interessante para nós. Vamos continuar no verso de número 54. Olha o verso 54, diz assim: e chegando à sua pátria, aqui já não é parábola não, tá? Então veja que o texto, eu iniciei o texto dizendo que depois que Jesus pregou aonde ele estava por parábola, lá onde Jesus estava, depois que ele terminou todas as parábolas, Jesus pegou e voltou para onde, pessoal? Voltou para casa. Jesus foi para casa. Aí olha o que acontece. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga. Então, quando Jesus voltou para casa, Jesus pegou e foi para onde, pessoal? Para a igreja deles. A sinagoga era a igreja deles. Então, Jesus foi para a sinagoga e fazia o que, pessoal? Ensinava. Então, Jesus tinha o poder e a capacidade de ensinar. Foi o legado que ele deixou para nós pastores hoje. Hoje nós pastores temos essa, pessoal, obrigação de ensinar o povo de Deus a palavra de Deus acerca do reino dos céus, acerca da mensagem da cruz, acerca de você verdadeiramente não abrir mão da sua salvação, que é algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Preste atenção, nunca abra mão da sua salvação por qualquer outro ou sentimento que o diabo possa colocar no seu caminho, irmão. Cuidado. A Bíblia fala a respeito, por exemplo, do jovem rico. Era um cidadão abastado, que a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. E quando ele chegou, olha que coisa séria, ele chegou diante de Jesus dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, quando eu leio esse texto, eu amo esse texto, é para quebrar verdadeiramente o tabu de muita gente que acha que o dinheiro ele pode tudo. Não, o dinheiro é seu servo, não seu senhor.
Eu gosto sempre de mandar você repetir, para você não esquecer. Repita comigo. O dinheiro, mas fala com coragem. O dinheiro é meu servo, não meu senhor. O que significa dizer? Que você não pode ser escravo do dinheiro, mas ele tem que servir a você. Aí é diferente. O seu Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, autor e consumador da sua fé. O único que pode salvar a sua alma, acabou, é ele. Porque quando a pessoa está em estágio terminal de saúde, dinheiro nenhum do mundo vai fazer o quê, pessoal? Vai comprar a saúde dela. Eu não sei se vocês viram agora, que a tal da... Quem conhece a tal da Preta Gil? Alguém conhece? A maioria conhece. Eu escutava muito as músicas dela, né, pessoal? Não, estou brincando, pelo amor de Deus. É brincadeirinha, né? É brincadeirinha, né? Mas a tal da Preta Gil, que era a filha do Gilberto Gil, né? Um cantor aí antigo muito famoso. Vocês viram como foi que se deu o velório, o sepultamento dela? Mas que coisa bizarra. Que bizarro. Ninguém viu? Você viu? Que bizarro, irmão. Que besteira. Ela pegou e o desejo dela era ser sepultada em cima do carro de luxo que ela tinha. Abriram-se um buraco do tamanho do carro, socaram o carro dentro e o caixão em cima do carro. Não sei se tinha dinheiro dentro também. Eu só vou lhe falar uma coisa, filho. Só vão esperar os bichos comer, porque alguém vai lá escondido e vai... Porque com ela não vai, não adianta. Ela esqueceu que a Bíblia diz, está escrito, que ao homem é dado morrer uma só vez. E o próprio Deus falou que a carne volta para o pó. Acabou. E o espírito torna para Deus para duas coisas, ou para a salvação ou para a condenação eterna. Acabou. Ela não vai levar esse dinheiro para ela. Para onde que ela vai levar esse dinheiro? Está conseguindo entender isso, pessoal? Agora eu te pergunto, se ela, mas por que ela não pegou toda essa fortuna e não comprou então a vida dela? Ela poderia ter comprado a vida dela para dizer assim, não, eu não vou morrer. Eu tenho dinheiro, eu não vou morrer. Eu estou doente, então eu tenho dinheiro, eu posso comprar minha saúde. E não comprou. Pastor, o senhor então está fazendo apologia a gente então a fazer voto de pobreza? Está amarrado, diga, está amarrado? De jeito nenhum, filho. Ache, diga, passa a mão, diga, sai para lá, espírito de miséria. Espírito de pobreza, sai de mim. Não estou falando para você fazer voto de pobreza, não. Só estou dizendo que você, quando desfrutar da abundância de bens, não troque a sua salvação por nada nesta vida.